Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, sejam muito bem-vindos a bordo. Vocês estão no canal O Mapa do Investidor e hoje o tema do vídeo é sobre os 7 erros mais comuns dos investidores iniciantes. Então, se você está começando a investir, esse vídeo é para você. Então vamos lá. O primeiro erro muito comum dos investidores é não ter uma reserva de emergência. Se você não sabe, a reserva de emergência é um fundo ali que você deixa de 3 até 12 meses dos seus custos fixos mensais. Então, por exemplo, se você tem um custo fixo mensal de R$2.000, o ideal é que você deixe de R$6.000 até R$24.000 em reserva de emergência. E qual que é o grande erro de não ter uma reserva de emergência? Muitas vezes a pessoa começa a investir pelo mais difícil, pelo final. Por exemplo, uma carteira de ações. E às vezes você tem algum revés, que você vai precisar usar aquele dinheiro, você perdeu o emprego, você teve algum problema de saúde, e se aquele dinheiro está alocado em ações e não é o melhor momento para você vender as suas ações, isso pode significar uma perda para o seu patrimônio logo no início da sua jornada nos investimentos, Então, realmente ter a reserva de emergência é um ponto crucial e muitos investidores iniciantes, acabam não dando tanto valor a isso porque tem ali um excesso de confiança e acabam menosprezando o futuro. A gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, então é importante que a gente se prepare para o pior. E também é importante falar que a reserva de emergência ela serve para o que a gente chama de custo-oportunidade, Às vezes aparece uma oportunidade de comprar algum bem, algum item que já estava ali no seu planejamento mais barato num determinado momento, talvez antes de que você tinha planejado, e você ter esse dinheiro em mãos vai também te ajudar a ter um desconto, por exemplo. O segundo ponto que muita gente erra ao começar a investir é, infelizmente no Brasil a gente tem muita gente com dívidas, Isso é uma realidade da nossa população, principalmente por não ter educação financeira. E aí muitas vezes a pessoa quer supercompensar, então ao invés de começar ajustando a sua casa, tratando das dívidas, a pessoa já quer investir tentando ganhar mais nos investimentos do que na taxa de juros que ela paga, por exemplo, numa dívida. Então, ponto inicial, sempre é importante você começar quitando as suas dívidas e depois indo para a carteira de investimento. Um terceiro ponto aí é não fazer o controle de gastos mensal. Esse erro é muito comum. É difícil, a gente ter disciplina ali para controlar as nossas finanças e a gente acaba fazendo contabilidade mental, Eu já até falei disso aqui, o problema que isso causa. Mas não ter os números claros ali, isso te prejudica a fazer uma análise e saber quanto que você está gastando de fato, quanto que você pode poupar para o próximo mês, como é que você vai fazer um planejamento de uma compra, por exemplo, de uma compra maior, como um carro, uma casa. Então, o terceiro erro muito comum dos investidores iniciantes é não fazer o controle de gasto. O quarto erro muito comum que eu vejo por aqui é as pessoas começarem a investir em algo sem saber muito o motivo. Isso acontece por causa do viés comportamental que a gente tem de efeito manada, A gente acaba copiando o que as pessoas perto da gente está fazendo. É muito importante que você entenda, antes de fazer qualquer investimento, entenda o que é aquele investimento e se ele de fato faz sentido para você, se aquilo está dentro do seu perfil de risco e se você não vai se arrepender logo de cara. Então, fugir desse viés comportamental e sempre entender em que você está investindo antes de investir é muito importante. O quinto ponto aqui é ter medo de assumir uma perda. Sim, nem sempre a gente vai ganhar nos investimentos, Principalmente quando a gente fala de renda variável, Então, eu estou falando aí de uma carteira de ações. É comum que a gente faça algumas escolhas que não são
a mais acertada. E para corrigir isso, é preciso que a gente tenha que assumir uma perda ou outra. O investidor iniciante, às vezes, ele tem um outro viés comportamental que a gente chama de aversão à perda. Qual que é o grande problema disso, de você ter medo de assumir uma perda? É comum que ao comprar uma carteira de ações ali, um portfólio, então vamos supor que você tem 10 ações no seu carteira, e aí você vendeu a ação XYZ que está subindo, vendeu a outra que também está subindo, e aí você ficou com 8 na carteira. Dessas 8, 3 ali não foram escolhas tão acertadas, e ao invés de trocar elas, né, você acaba mantendo elas na carteira ali na esperança de aquele algum momento, aquele investimento vingar, vamos dizer assim. E no médio prazo acontece que você vai deixando só as frutas podres na carteira, só aquelas ações que não fazem mais sentido, na esperança de que algum dia elas voltem. Então assim, o dinheiro ele não tem carimbo, né? Então muitas vezes é melhor você assumir uma perda aqui e talvez investir em outra coisa que faça mais sentido, em outra empresa que tenha um racional melhor, do que ficar preso a nunca errar, né? Então, esse é um ponto importante. O outro ponto ali que demonstra imaturidade nos investimentos é um erro muito, muito comum de quem está começando, é ser imediatista, né? Então, não dar tempo ao tempo. Eu, de fato, acredito que a principal virtude do investidor é a paciência. A gente sabe que quando a gente fala de juros compostos, na fórmula lá matemática, né, o tempo é um fator crucial. Então, ele é um grande aliado do investidor. Quem não consegue ter a visão de médio e longo prazo na hora de investir, quem só consegue fazer investimentos de curtíssimo prazo, a pessoa acaba perdendo muitas oportunidades, deixando passar oportunidades óbvias e se arriscando mais para tentar capturar oportunidades que muitas vezes não são acertadas. Então, ter visão de longo prazo é uma característica fundamental para quem quer ser um investidor de valor, né? Um investidor que está de fato pensando em construir patrimônio. Então, esse ponto é muito importante. Quando eu entendi isso, minha carteira de investimentos melhorou muito, né? É normal que todo mundo que está começando queira ver o resultado desse investimento mais rápido, mas você ser imediatista acaba te atrapalhando muito. O último erro comum aqui, né? O sétimo erro que eu coloquei é não ter um objetivo claro na hora de investir. Qual que é o problema disso? Bom, se você não sabe para onde você quer ir, dificilmente você vai chegar lá, né? Essa é uma frase, um conceito bem difundido, mas ele se aplica também aos investimentos. Um ponto importante aqui, eu vejo que a pessoa que não tem um objetivo, às vezes ela começa a investir ali para 2, 3 anos, 4 anos, no médio prazo, e em algum momento ela muda de ideia, ela fala, olha, eu vou tirar todo esse investimento e vou comprar um carro, ou vou comprar uma casa, ou vou mudar de país. E aí ela tem que desfazer esses investimentos numa velocidade muito rápida. É normal que para que isso aconteça, ela muitas vezes tenha que pagar um pênalti ali, tenha um deságio, e isso acaba sendo ruim para a carteira de investimentos. Então, a falta de objetivo claro fez com que essas pessoas aí, né, desses casos que eu citei, perdessem dinheiro simplesmente por não saber onde elas queriam chegar. E eu também quero falar de um outro bônus aqui, né, que é muito comum, que também está atrelado a isso. O que é? Não manter aportes constantes. Então, o oitavo erro aí que eu tô colocando aqui, né, é muito clássico, e ele não é só dos investidores iniciantes, tá? Tem muitos investidores que já estão aí há mais tempo que não conseguem ter disciplina de manter os aportes constantes. Mas esse eu acho que é um erro que, em geral, ele vem do erro anterior, do sétimo erro, né, que é não ter um objetivo claro. Quando você não tem uma meta, um objetivo, fica difícil de você ter motivação para poupar. Aquilo parece ali como se fosse um gasto ou um boleto a mais no seu mês. Então, de fato, ter um objetivo também te ajuda a ter disciplina nos aportes constantes. Bom,
O meu objetivo aqui é ajudar o brasileiro a ter mais educação financeira. Eu tenho ajudado várias pessoas que querem seguir na jornada aí rumo à independência, à liberdade financeira. Então, se esse conteúdo foi relevante para você, compartilhe com aquele amigo que está precisando ouvir isso, né? Muitas vezes ele pode estar iniciando ali e incorrendo em alguns desses erros. Vamos ficando por aqui. Até a próxima viagem. Um abraço.